Fala pessoal, tudo bom? Quarto vídeo então. Agora sim a gente vai voltar a trabalhar no nosso MVC. A gente estava aqui fazendo o tratamento dos nossos conteúdos estáticos, né? Mostrando para vocês que vocês conseguem fazer o que vocês já estão acostumados. E aí nós criamos a nossa paginazinha de exemplo aqui, né? Onde eu criei uma index para quando eu entro no localhost sem fazer nenhum tipo de acesso, nenhuma requisição de uma página específica. Então entrei na minha página inicial, ele abre a minha index aqui e nós tínhamos colocado esse botão para ir para uma página chamada saudação, certo? Para eu fazer essa navegação entre duas páginas de conteúdo estático, eu adicionei já essa página de salvação para a gente não perder muito tempo implementando isso. Então criei um outro HTML e aqui no nosso código está o link, a referência normal, saudação.html, que elas estão no mesmo local, ok? Então quando eu clico no meu botão, ele faz a navegação para minha página saudação HTML. Aqui vocês podem ver esses dois ícones do Java grandão aqui. Eles são obtidos lá do Font Awesome. O Font Awesome a gente consegue controlar também o tamanho dos ícones, então é só um exemplo aqui. E eu adicionei essa imagem para a gente ver que a gente consegue colocar dentro dos nossos resources o conteúdo de imagens que a gente vai utilizar também, tá? Então, aqui nessa parte de statics eu não estou fazendo nenhum tratamento de controller ainda, ok? Só conteúdo estático mesmo, da maneira que a gente está acostumado a gerenciar as pastas no nosso computador. Então, só para a gente ver como que isso funciona. Lembrando que a parte das bibliotecas de Bootstrap, jQuery, eu incluí utilizando WebJars. E aí, no exemplo anterior, eu tinha colocado o Bootstrap em primeiro, né? Mas o Bootstrap ele precisa do jQuery, então primeiro a gente carrega o jQuery e depois carrega o Bootstrap, senão ele vai ficar causando um erro lá no browser pra gente. Ok? Então eu fiz essa alteraçãozinha no código aqui. E eu também tinha esquecido do doctype, eu tinha colocado ele com letra minúscula, mas a convenção é tudo maiúsculo. Tudo bem? Então, só um exemplo de navegação entre duas páginas estáticas. Agora vamos de fato para a nossa controller. Como eu falei, eu vou seguir as orientações que estão lá no Spring para a gente conseguir interpretar os nossos exemplos a partir de lá. Então, eu venho aqui, eu tinha ido lá em Learning Guide, só para a gente retomar, que às vezes vocês já esqueceram, né? Vim aqui em Learn Guides, MVC, Serving Web Content with Spring MVC. E aqui ele te fala, olha, vamos criar uma página chamada Greetings, ou saudação em português, ok? E nessa página nós vamos passar um parâmetro chamado name e vai pegar o usuário desse name e se não tiver nenhum parâmetro, então o name vai ser chamado de word. A resposta esperada é que a gente consiga fazer um hello user, se passar o parâmetro na nossa requisição get, ou hello world se não tiver nenhum parâmetro do que o usuário tiver enviado, ok? Lembrando que tudo que tem na URL, quando a gente coloca interrogação, a gente vai estar passando parâmetros a partir daquele momento. Então ele fala pra gente, olha, o que você vai precisar? A IDE que a gente já pegou, versão 8 do Java, o Gradle ou Maven, a tool suite do Spring, ok? Então tudo que a gente já fez até aqui. Aí ele mostra para vocês, olha, como que é que vai estar o arquivo .xml quando ele inicia esse projeto, tá? Ele tem o exemplo do código pronto aqui já, que você pode baixar pelo Git, ou você pode fazer ele do zero. A gente está fazendo ele do zero. Então ele te dá o exemplo de como fica o arquivo .xml, tá igual ao nosso, só que sem as dependências do WebJar, do Bootstrap, do jQuery que a gente incluiu. Se fizer a implementação com o Gradle, como que fica o arquivo de configuração do Gradle. E a partir daqui, ó, Create a Web Controller, é que ele vai começar a passar pra gente o que a gente precisa. Então a gente vai utilizar uma notation at controller para falar
que a classe que a gente está gerando ali, ela vai ser a controller do nosso sistema. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou criar a minha Olamundo controller. Ok, new, vim aqui no package, né? Olá MVC, Olamundo, vou fazer um new class Olamundo controller. E finish. Ele vai criar a classe pra gente aqui, Olamundo. Essa classe vai ser a nossa controller. A gente tem que passar o annotation falando que ela é a nossa controller. Beleza. Ah, ele tá marcadinho. Por quê? Porque ele tem que incluir. Então se eu aperto o Ctrl espaço aqui, ele vai sugerir aqui, olha, org.springframework.stereotype. Então controller é um estereótipo dentro do framework Spring. Tá? Add controller. Estamos começando a nossa controller. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um mapeamento de uma requisição GET. Então, quando a pessoa digitar algo pra gente, quando ela colocar uma requisição, enviar uma requisição para minha aplicação, se ela for do tipo GET, a gente vai pegar e vai tratar essa requisição. Então, se ela for um GET destinado para Olamundo, tá? Vou colocar tudo minúsculo aqui para facilitar, né, a digitação da URL. Então, se eu digitar localhost/88/olamundo, o que eu vou fazer? Eu vou tratar da mesma forma que ele fez o greetings ali, tá? Então, o que ele fez aqui, ó? @controller, aí pegou a classe que foi gerada. Não vamos se preocupar agora no momento com os imports que ele vai fazer, que isso aqui a gente vai autocompletando no momento que a gente for inserindo as nossas unidades. Então olha, @getMapping, vamos tratar essa requisição get, vamos mapear ela para dentro da nossa aplicação, o local que ele está enviando. No caso deles aqui, é se eles digitarem a URL /greeting, a gente vai fazer /olamundo. Aí cria uma classe retornando uma string. Vocês vão ver que dependendo da aplicação você vai retornar outras coisas aqui, não precisa necessariamente ser uma string. E vamos fazer aqui a nossa classe de tratamento dessa requisição get. Então public string, vou chamar a minha classe também de Olamundo. Ah, ele está falando que está errado. Está errado porque não está entre aspas. A gente vai estar tratando o texto aqui da requisição. Olamundo. Ok, aqui já está a nossa classe. Vai estar falando que está errado porque eu preciso retornar alguma coisa. Return. O que é essa coisa? É o nome do meu template que eu vou enviar, o nome da minha view, tá? Return Olamundo. Então aqui ele já iria fechar. Para onde que ele enviou isso aqui? Então se eu fizer uma requisição Olamundo, retorne um template. Vamos criar uma view pra gente aqui agora. New file olamundo.html dentro de templates, ok? Então a minha requisição aqui vai ser encaminhada para o meu template Olamundo. Vou copiar o código HTML que já está aqui só para evitar a fadiga e ganhar tempo pra gente, tá? Template Olamundo. Template Olamundo. Vou retirar
meu botãozinho. Adicionei uma div também, umas classezinhas aqui para eu poder centralizar o meu texto. Olá, mundo. Vamos ver se funcionou? Spring. Vou adicionar um outro botão que faz esse redirecionamento pra gente. Primeiro deixa eu fazer aqui, né? Barra Olá Mundo. Template Olá Mundo. Funcionou. Legal. Ele tá falando aqui que ele não tá com o char 7.8. Olá Mundo. De fato ele não tá com o char 7 setado mesmo. Ok. Mas já encaminhou, olha, fizemos a requisição. Essa requisição foi tratada e foi enviada para o meu template Olá Mundo. Tudo bem, não mudou muita coisa do que a gente já faz. Vamos agora tratar os parâmetros. Ele tinha falado para a gente passar um nome, né? Então, aqui, name, Fernando. Veja bem, passei o parâmetro, mas ele não fez nada. Por quê? Porque eu não tratei os meus parâmetros ainda. Olha, aqui nós temos o tratamento de parâmetros da requisição, olha. Parâmetros da requisição. Essa função, essa notation, né? Ela tem alguns valores que ela passa pra gente. Então, cadê meu arquivo? O Lamundo Controller. Aqui dentro dos parâmetros da minha função, eu vou começar a tratar os parâmetros da minha requisição. Então, o que ele pede? Olha, se eu vim aqui em Request Param, adicionou aqui em cima. O que ele pede pra gente? Olha, eu tenho o nome do parâmetro, se o parâmetro é requerido ou não, se ele é necessário, qual que é o valor do parâmetro, eu posso forçar um valor, e eu posso também passar um valor padrão para esse parâmetro. Então, qual que é o name do meu parâmetro, né? Tem aqui o name, propriedade name. Deixa eu voltar ali para mostrar para vocês de novo. Então eu tenho propriedade name, vou começar por ela. Propriedade name do meu parâmetro vai ser name mesmo. Vou passar os parâmetros em inglês da mesma forma que está ali. O default value vai ser o que? Vai ser mundo. Tá? Estou fazendo o mesmo exemplo que está ali. É required? Falso. Não é um parâmetro necessário. Tudo bem, só que isso aqui está na annotation, certo? Então ele está relacionado com a minha requisição. Agora, nessa classe, nessa função aqui, quem que é o valor que eu vou trabalhar? Vai ser um valor do tipo string name. Ok? Então, olhando aqui, ó, eu faço o request param, passo o name, se ele é requerido ou não, se ele tem o valor padrão, e eu vou atribuir isso para a minha variável string name. Vou manter o exemplo simples como está esse aqui, tá? E aí eu vou passar isso também pedindo uma model. A model, ela vai fazer a ligação com a minha view. Eu vou poder passar os valores para minha view. Então, model.
Aí eu vou poder acessar isso usando o template do TimeLeaf que a gente adicionou lá atrás. Lembrem, lá na POM, a gente tem aqui adicionado, ó, o TimeLeaf. Então, adicionei a model aqui. E aí, como que funciona? Eu vou pegar e vou atribuir a essa model.addAttribute. Aí esse addAttribute, ele também tem os valores dele, né? Ele vai ter o valor do atributo, vai ter o name, então eu vou passar addAttribute name. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Vou passar o atributo name e vou passar a variável name. Então eu estou criando um atributo na minha model chamado name e vou passar a variável name. Ok? Então essa variável é essa variável aqui. Ficou tudo name, né? Bem confusinho. Ok. E aí, ele está passando aqui, já retornando para o Lamundo. Vamos ver o que isso está acontecendo então. Salvei aqui, não vai fazer nada ainda, não vai mudar nada na minha view, só o fato de eu estar passando esse parâmetro, porque eu não estou adicionando ele na minha view, ok? Então eu tenho aqui o name Fernando, mas eu não estou adicionando isso na minha view. O que eu vou fazer então? Vou ir no meu template agora, que parte da explicação que a gente está aqui, ó. Fiz o mapeamento. Ó, quem manja um pouco de inglês, ou se quiser usar o tradutor, aqui tem explicação de cada um dos parâmetros que estão sendo utilizados, tá? A annotation, ela vai fazer a ligação entre a string name e o parâmetro name, tá? E aí aqui, agora na view, agora a gente vai implementar a nossa view aqui, o HTML, a gente vai utilizar a sintaxe do TimeLeaf para passar o valor. Então no TimeLeaf a gente vai usar th2.text para passar esse valor como se fosse uma variável, tá? O cifrãozinho do TimeLeaf é que eu vou utilizar o valor que a gente colocou na model como uma variável no meu front-end. Então eu estou aqui, vou utilizar, em vez de escrever olá mundo aqui, eu vou escrever th2.text. Obrigado, Google. th2.text. Aí vou começar a minha string. Olá. Fecho a minha string aqui. Mais. Esse mais ele vai ser uma concatenação entre os textos. E isso aqui significa que eu vou adicionar uma variável. Ok? Qual variável eu vou adicionar? A variável name. Ele concatenou duas vezes porque ele concatenou uma exclamaçãozinha ali. Mas tudo bem, não preciso dessa exclamaçãozinha. Olá, Fernando. Qualquer name que eu colocar aqui, ele vai... Oh, Mariugo. Olá, Mariugo. Ok? Olá, Mariugo. Adicionar o meta char7 que a gente esqueceu de adicionar. Bom, legal, né? Mas o que eu fiz aqui de fato? Bom, a gente está passando, está pegando um parâmetro da requisição get e está colocando isso dentro do nosso código HTML, ok?
Quando que a gente utiliza isso? Quando a gente utiliza o Facebook, por exemplo, quando a gente faz uma requisição, faz o login com o Facebook devolve os valores pra gente por GET. Então ele devolve os valores na URL. A gente vai pegar esses valores da URL e vai trazer para a nossa aplicação. Eu posso fazer essa leitura dos valores da URL e já colocar já adaptar o meu front-end para os valores que vieram do meu usuário. Eu posso também colocar, posso fazer outros tipos de manipulação aqui. Posso fazer cálculos. Vou pegar aqui um exemplo que eu tinha feito. Deixa eu ver aqui a minha Flip HTML, ela tinha meus dados aqui. Eu jogo RPG, né? Eu estava fazendo uns exemplos aqui para eu rodar dados. Então eu tinha feito uma variável que ela pega o número de dados e salva numa variável dice aqui. Ela recebe o parâmetro faces e salva numa variável dice. Eu vou usar o mesmo Olamundo aqui da gente, Olamundo Controller, e vou adicionar. Eu posso adicionar então, olha, N tratamentos de parâmetros aqui, conforme eu tiver a necessidade. Cada parâmetro que eu estiver tratando, eu vou adicionar um request parâmetro. Vou mudar de faces para dados mesmo, ou dices, e vou deixar por padrão 2, tá? Adicionei isso aqui, mudou alguma coisa? Não, porque eu tenho que atribuir o meu valor à minha model, certo? Então, model.addAttribute dices e vou atribuir aqui o valor dice. Estou colocando os mesmos nomes para facilitar na hora de eu achar lá na minha view. Dice. E eu vou atribuir também um valor da rolagem do meu dado, tá? Roll. E como que eu vou fazer esse valor? Eu vou fazer uma função handle que calcula, vou fazer um cálculo randômico de acordo com o valor de dice aqui. Então eu já tenho esse cálculo pronto, porque eu já fiz na minha coin controller antes. Então fiz o cálculo aqui, ó, random r igual a new random, vai pegar um novo valor de random. Vou atribuir isso dentro de uma variável valor e vou pegar um valor aleatório com o máximo do valor do meu dice, um valor informado. Então, se é uma moeda, a moeda nada mais é do que um dado de duas faces, né? Ou ela cai ou ela cai cara, ou ela cai coroa, certo? Então a gente pode falar que uma moeda é um dado de duas faces. Random Java útil. Atribuir a random Java útil ali. E aí eu tenho então meu valor aqui, que vai estar salvando o valor da rolagem do meu dado. Valor. Isso poderia ser o quê? Poderia ser um cálculo de juros, poderia ser um cálculo de preço, poderia ser qualquer tipo de informação que eu preciso passar para o meu front-end e que o meu usuário não tem que ter acesso, ok? Então, criei aqui minhas variáveis, né, dice row, vou atribuir aqui. Fazer um P aqui. P th 2 pontos text igual você rolou um dado de, vou atribuir aqui, fazer uma concatenação mais sinalzinho de sustenido não, cifrão, desculpa, dice, então o número de faces do meu dado, d mais faces, duas faces,
Aí vou adicionar outra linha aqui. O valor da rolagem foi, chamei de row aqui, né? Row. Então vocês veem, eu estou utilizando aspas duplas para todo o conteúdo do meu text e aspas simples para o conteúdo da string que vai fazer a concatenação com o conteúdo que está sendo utilizado das variáveis que estão vindo no meu back-end. Deixa eu dar um espaço aqui. Você rolou um dado de duas faces, o resultado foi 2. Fabiana. Você rolou um dado de duas faces, o valor da rolagem foi 1. Então, o valor aqui está sendo feito pelo nosso cálculo no Java e está retornando para a nossa interface através da model. Ok? Então, esse aqui é um exemplo de MVC. A gente vai fazer o quê? Através da model não, né? Através do model. Mas na hora que a gente for utilizar uma model de fato, a gente vai ter que aumentar ali, né? Criar uma nova classe Java que vai fazer a conexão com o nosso banco. E aí a gente vai trazer esses valores do banco para a nossa interface. Mas toda a parte de cálculos, interações, tudo isso acontece através da controller, ok? Então esse é um exemplozinho de como que a gente vai utilizar a nossa o Spring para fazer uma aplicaçãozinha com interação entre o back-end. Então o que acontece na controller aqui nos pontos Java estão acontecendo no back-end. O cliente não tem acesso. Se a gente olhar no nosso código HTML, olha, eu só tenho o meu códigozinho aqui e eu não tenho nada de script. Eu tenho os scripts que eu incluí aqui, mas eu não tenho acesso a nada de como foi feito esse cálculo, da onde vieram esses valores, ok? Mesmo esses valores aqui, o 2 e 1, olha, pode ver que eu não estou passando de lugar nenhum. Se eu retirar o parâmetro olá mundo, você rolou um dado de duas faces, o valor da rolagem foi 2. Se eu quiser atribuir aqui só o valor do meu dice, era dice que eu tinha colocado aqui, ó, dice, para um D100, já fez o cálculo para mim da mesma forma, tá? Baseado no valor que eu coloquei aqui no meu get. Então, esse tipo de tratamento que a gente vai utilizar. Eu vou pegar o valor que foi passado pelo get. As APIs normalmente elas fazem isso. Eu passo um valor por get e ele vai me retornar para a tela um JSON ou um valor do meu usuário, tá? Eu sei que vocês já começaram a ver alguma coisa com a parte de web service, mas eu acho que assim a gente consegue visualizar primeiro como que fica esse tráfego de informação, ok? E aí eu trouxe um exemplo já que dá para vocês começarem a fazer alguma coisinha concreta para implementar e para visualizar aquilo que vocês estão fazendo. E agora nos próximos vídeos a gente vai fazer alguns exemplos de como que a gente vai implementar. Vou fazer mais um vídeo com a parte de implementação da model, né, comunicação com o banco utilizando MVC, e depois eu vou partir para vídeos utilizando primeiro só a comunicação em REST, só a comunicação através de GET, POST, e depois a gente vai utilizar as APIs, vai construir uma API para comunicação com o banco de dados também, tá? Então eu vou mostrar como que a gente faz uma model com MVC, onde a gente consegue visualizar esse resultado na tela, e depois a gente vai para a parte de REST, onde a gente vai conseguir utilizando o Postman,
ok? Então, por hoje é só, pessoal. Eu acho que vocês já tem bastante coisa para fazer. E aí, a gente vai, na aula hoje, implementar isso com vocês. E quem estiver assistindo vai poder mandar os exercícios. Eu vou deixar uma tarefa tanto no Moodle quanto no Teams pra gente construir um projetinho MVC desse. Vocês vão fazer a parte de estática, de recepção e criar um botão para enviar uma requisição para ser tratada pelo GET. Vou fazer aqui o botão só para a gente ter o exemplo. Eu vou ter que passar um Olá Mundo, certo? Então, na minha index.html, eu vou adicionar o meu botão. Vou adicionar um botão aqui. Olá Mundo, que vai ser só barra Olá Mundo. E deixa eu ver se eu acho um dado no Font Awesome. Font Awesome. Eu quero o ícone DICE. Ah, ele tem sim. Um D20 aqui, ó. Um D20 bonitão. Faz FA DICE D20. Copied. Então, e-class. Faz FA D20. FA 9x. Isso. Vamos ver. Só no localhost. 9x. Ficou um dadão. 3x. Isso. Ficou um dado menorzinho. Olá e dado. Ok? Então, a página que vocês vão fazer, ela não vai ter o cálculo, tá? Não vai precisar fazer isso. Mas vocês vão fazer um Olá Mundo que retorne por padrão o nome e o e-mail de vocês, ok? Então ela vai ter que fazer o tratamento de um parâmetro nome e e-mail aqui na nossa Mundo Controller, vai tratar o valor nome e e-mail e fazer esse tratamento aqui, da mesma forma que eu fiz com o model.attribute aqui para meus valores de dados, vai colocar o default value, o nome e o e-mail de cada um. E se a pessoa passar outro nome e outro e-mail, vai ter que mostrar no template esse nome e esse e-mail. Perfeito, pessoal. Valeu, ficamos por aqui. Boa sexta-feira. Um abraço.